FDIC. FDIC, a gente... Só que qual que foi a minha sorte? Minha sorte nesse episódio foi que eu trabalhava lá na gestão. E aí, FDIC, aí eu fui fazer um curso fora do país, Ricardo. Quando eu voltei, já estava tudo resolvido. Foi o lance com a Silverado. Sim. Então, quando a pessoa entra lá no crédito privado também, normalmente o que está pagando mais taxa é CRI, é CRA, é FDIC. Então, vocês conhecem um pouco esse mundo de FDICs? Conseguem explicar um pouco pro pessoal também do que se trata e quais que são os riscos dessa operação? Porque, inclusive, assim, a gente vai entrar mais profundamente no tema, FDIC, assim como a gente fez em CRA e tudo mais. Só que tem gente que acha que qualquer crédito privado, debênture, CRI, CRA, tem FGC. De novo, FDIC não tem. É outro que não tem, tá? Mas o que é um FDIC? Tá. Então, assim, vamos lá. A estrutura do FDIC pode ser parecida até com essa estrutura do CRA aqui que a gente comentou. Então, tem N tipos de maneira como você estrutura. Eu vou falar a mais simples porque acho que vai ficar mais fácil. Você tem um cara que ele é um cedente, né? Então, ele originou algumas coisas e tem, sei lá, 500 pessoas que devem contra ele. O que ele vai fazer? A gente antecipa o dinheiro para esse cara e você vai receber essas 500. Não é 500, é 1.000, 10 mil, 20 mil, enfim. Depende muito do número de sacados que estão lá dentro. O que é o que a gente gosta do FDIC? Como são muitos... A gente gosta do FDIC, tá? Só pra já tô falando, mas... o que a gente vê como bom o negócio do FDIC, mas não é todo FDIC. Você tem lá dentro um risco tipo, estatístico mega diluído, porque você tem, sei lá, 10 mil, 100 mil, 1 milhão de pessoas devendo para aquele cara. E você tem uma estrutura de garantia, de subordinação. Porque você entra numa cota sênior e geralmente esse cara ou algum outro investidor entra na cota júnior. Então, eu vou dar um exemplo. Se você tem 70% de sênior e 30% de subordinação, eu aguento até 30% de perda, porque o cara que tá na júnior, ele perde antes que eu. Então, os primeiros caras que deixam de pagar é prejuízo desse cara aqui, não é meu prejuízo. Da subordinada. Então, assim, cota sênior de FDIC, a gente acha muito, muito bom, só que qual que é o problema? Você tem que entender quem que é o cedente, quem que é esse cara que tá, que tá originando alguma coisa e quem que são esses... Óbvio, você não vai entender quem são esse 1 milhão de devedores, mas você tem que entender que setor que ele tá, o que ele faz, etc, etc. E mais do que isso, se essa estrutura é bem blindada, porque o que aconteceu em Silverado foi uma fraude. Foi esse cara que era o cedente, ele inventou nota e fez um monte de nota fria que não existia. Os investidores deram dinheiro pro cara e o cara foi embora. Tipo, sim, tô resumindo, eu tô resumindo bem aqui, não é exatamente assim, mas tô dando um resumo. No fim do dia, você tem que estar protegido. A gente entende que o FDIC, se tá tudo... Você tem que estar muito protegido de fraude, para não ter coisas nesse tipo, de não ter emissão de nota fria. E hoje, assim, o Silverado foi 2016, talvez, 15, 16, não vou lembrar. Não vou lembrar o ano certo, mas já faz aí quase 10 anos. De lá, desses 10 anos, o mercado evoluiu bastante nesse sentido de você ter câmaras que vão olhar, enfim, o administrador e o custodiante é super importante, que é o cara que vai ver se de fato esse negócio existiu ou não. E você não ter o risco de fungibilidade, que é outro risco também, que é o cara pagar e esse dinheiro não ir para o FDIC, ir para o bolso daquela empresa. Isso também é uma coisa que você tem que estar sempre amarrado. Então, se a estrutura inteira estiver amarradinha, você tem um risco de crédito, às vezes, melhor do que de um cara só, que é um risco mega pulverizado de muitos emissores lá dentro, com uma estrutura de garantia ainda. E geralmente é uma coisa que ainda paga mais, né? Porque tem uma liquidez pior, etc. Então, a gente entende que... é um bom ativo. Se você souber escolher... Mas, de novo, isso não é... Acho que deu para ver quantas coisas eu falei aqui. Não é tão simples. E também o FDIC é uma coisa que experiência no mercado, você conhecer os caras que estão fazendo, os caras que estão olhando, né? O cara que está fiscalizando é super importante. Então, é um ativo muito bom, se muito bem feito, tá? Perfeito. Boa. Eu não faço, e ele falou a palavra-chave porque eu não faço, por liquidez. Eu não gosto. Perfeito. Mas eu reconheço que tem bons ativos. Boa. Né? Então vocês permanecem mais ali com créditos com liquidez. Debentures, LFs e os bonds no internacional. Não internacional? Os bonds. Internacional Sim, também? também. Vocês também olham para o internacional. Também. Pô, esse é um ponto que a gente a gente vai entrar, né? Mas, só uma coisa assim que me chamou a atenção, o Luiz. A gente tá falando de FDIC
Então, por exemplo, você falou 1 milhão de pessoas ali para pagar ou de créditos ali para receber. Cara, que empresa que emitiu um negócio desse? Quem que tem 1 milhão de recebíveis não, ali? Pode ser uma maquininha de cartão, assim. Então, você tá no adquirente do cartão, então você tem 1 milhão, enfim, um número talvez um pouco exagerado aqui. Mas assim, você tem N tipo de fatura de cartão de crédito que estão lá, então... ou de uma maquininha mesmo, o cara tá te antecipando, enfim. Então, você dilui isso em muitas pessoas físicas lá dentro que fizeram compras, enfim, tem... A maior parte desses FDICs são, então, pessoas físicas ali dentro? Não necessariamente, tá? Esses de muitos cotistas geralmente são isso, mas você pode ter, por exemplo, o cara é uma... Enfim, é uma empresa que vai vender para várias lojas, entendeu? Tipo, ele é uma indústria que vai vender para várias lojas. Essa loja vai... Tipo, um FDIC de agro pode ser algo assim, por exemplo. O cara vai lá, faz insumo e vende para várias lojinhas no interior do Brasil que vão comprar esse insumo e vender para o produtor rural final. Tô dando exemplos de estruturas aqui genéricas. Você tem muito de consignado também, tá? Isso acho que entrou bastante em voga. Então, o cara vai lá, tem... enfim, tem uma carteira de INSS, enfim, coisas do tipo, ou mesmo consignado, sei lá, Forças Armadas, etc, etc. E aí você fica, aí volta para pessoa física, mas você fica, só que é direto linkado no INSS.